Sentar um instantezinho. Queridos filhos, ao ouvirmos o Evangelho desse 24º domingo do tempo comum, temos duas perguntas. A primeira pergunta, se fôssemos fazê-la hoje, não teríamos respostas muito diferentes. Alguns diriam, Jesus foi um grande profeta, foi alguém que pregou bem, foi alguém que falou de amor, foi alguém que acolheu todos sem discriminação. Mas essa resposta não é a resposta que Jesus quer. Aí a segunda pergunta, essa é mais profunda. Jesus desce um nível de profundidade muito sincero. E a pergunta é, para vós, quem eu sou? Ou seja, para você, cristão católico, que vem à missa, que participa da vida da comunidade, para você, quem eu sou? A resposta não pode ser a mesma da primeira pergunta. Não pode. Por quê? Porque Jesus não quer uma resposta superficial. A resposta precisa passar pelo crivo da experiência com Jesus. Jesus, quando ouve a resposta de Pedro, nada diz. Por quê? Porque Pedro não estava errado. Jesus é o Messias. Mas Pedro talvez não tenha entendido que tipo de Messias Jesus é. Minha gente, não devemos falar de Jesus no passado. Jesus é. Acabamos de dizer, quando o diácono disse, o Senhor esteja convosco, nós dissemos, Ele está no meio de nós. Então Jesus não era, Jesus é. Ele continua a ser e sempre o será. Então Jesus está no meio de nós. Então Jesus não é um delírio, Jesus não é um sentimento, Jesus não é alguma coisa, como refletimos há 2 domingos atrás, parecida com um coach motivacional. Não, esse não é Jesus. Jesus quer ser o ponto de partida e o ponto de chegada. Jesus é e quer ser na nossa vida o centro. Ele não quer ocupar um pedacinho marginal da nossa vida. Não. É por isso que a resposta precisa ser uma resposta profunda. Passar pelo crivo da experiência. Quando Pedro diz que Jesus é o Messias, talvez Pedro estava na cabeça do povo ali do tempo. Eles esperavam que tipo de Messias? Um libertador político, queria tirar eles dos domínios dos romanos. Era um libertador, queria tomar de armas, enfim, um tipo de revolucionário. Mas Jesus não é este Messias. A libertação que Jesus deseja fazer é muito mais profunda. É por isso que a resposta não pode ser superficial. Porque a libertação que Jesus quer fazer é a do pecado. Ele quer nos libertar das amarras do pecado. Esse sim nos leva à perdição. Esse sim nos leva à condenação. Este sim nos torna escravos. É essa libertação que o Senhor deseja fazer. É por isso que quando Pedro vem com um discurso muito parecido com o atual, Jesus o repreende. Jesus assume sobre si a figura do servo sofredor. Jesus não ignora o sofrimento humano. E nós bem sabemos, queridos filhos, que todos, num grau maior ou menor, vamos passar pelo sofrimento. Todos. A diferença está o que fazemos com o sofrimento. Podemos assumir a postura de ficar sentados à beira do caminho somente chorando. Podemos. Mas quem está com o Senhor não pode assumir essa postura. A postura deve ser a que Jesus nos ensina. Ser cristão vai para além do ser batizado, vai para além do ser casado na igreja, de ser padre, bispo, papa.
Isso sim é importante, mas vai para além de tudo isso. Jesus nos diz que ser cristão, para segui-lo, faz-se necessário renunciar a si mesmo. O que significa isso? Renunciar o nosso ego, renunciar a nossa mesquinhez, renunciar aquelas coisas que nos impedem de sermos todos inteiros de Deus. Para quê? Para abraçarmos a nossa cruz. Abraçar a cruz aqui não é só o sofrimento pelo sofrimento. Jesus não quer isto. Não. O sofrimento pelo sofrimento seria uma espécie de masoquismo. Não é isso que Deus quer. O sofrimento na nossa vida deve ser, sim, aquela associação à paixão do Senhor. Quando nos associamos à sua paixão, ganhamos aquela força necessária para passarmos pelo sofrimento sem perder a ternura, fazendo o que Jesus fez, colocando os óculos de Deus, para não sermos nem pensarmos como o mundo. É por isso, queridos filhos, que Jesus ainda continua: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É engraçado que por vezes nós damos ouvidos a tanta coisa, né? Tem gente que desmancha amizade, arruma briga em família, porque ouviu fofoca, porque ouviu alguma coisa externa, muda o rumo da vida, muda o rumo de pensamento, mas não é capaz de alargar os ouvidos do coração para ouvir o Evangelho. Jesus vai dizer: a lógica do reino de Deus não segue a lógica nossa. Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Em que sentido? No sentido de que não precisamos ficar correndo atrás dos aplausos e dos likes do mundo, porque quem quiser isto está perdendo a sua vida. Mas quem quiser realmente salvá-la deve entender que a voz que deve nos direcionar, o caminho que devemos trilhar, é o do Evangelho. Não tem outro. Não tem outro. Então, quando alargamos os ouvidos do coração para ouvir Deus, não ficamos perdidos. Não ficamos perdidos. Aprendamos, queridos filhos, a ouvir Deus. Estamos no mês de setembro. Que tempo o Evangelho tem em nossa vida? Quanto tempo nós gastamos ouvindo outras coisas? Quanto tempo nós gastamos ouvindo, talvez, fofocas, coisas inúteis, coisas que não produzem nada de bom? E quanto gastamos ouvindo o Evangelho? Precisamos refletir isso. Quanto o Evangelho é capaz de fazer eu mudar atitudes, ações, posturas? Isso é importante. Somente quando entendermos isso, vamos conseguir ser verdadeiros cristãos, autênticos discípulos missionários que agradam o coração do Senhor. E não nos esqueçamos, a libertação que o Senhor deseja fazer é a do pecado. Esta é a libertação que Ele deseja fazer. Então nos abramos a esta graça. Vamos nos permitir ser libertos. Não nos tornemos escravos. Não vamos ceder às chantagens do mundo. Mas tenhamos a coragem, a sadia coragem de sermos homens e mulheres que abraçam a cruz, que vão atrás de Jesus, que alargam os ouvidos para ouvir o que Ele quer dizer a nós, para podermos desta maneira abandonar, extirpar, tirar para longe tudo aquilo que nos impede de sermos todos inteiros dele. E abraçamos a libertação que Ele nos oferece, cada vez que nos aproximamos da Eucaristia e da Palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!